E queremos falar também da pecuária de corte. E esse ano nós vamos usar o tempo do leite e do corte para falar do corte. Por uma razão simples. Temos problema. Temos problemas de entendimento. No entanto, o senhor produtor de leite, baixe o nosso relatório completo. Lá nós fazemos uma ampla avaliação do mercado de leite. Mas aqui, por uma questão de tempo, em vídeo, nós precisamos falar do preço da carne. Precisamos falar do preço da carne ao consumidor. Precisamos falar do preço do boi ao produtor. Porque os produtores rurais estão sendo criminalizados até pela alta do preço da carne. E nós temos que entender se realmente esse fardo ele repousa de fato sobre os ombros dos produtores. Então, se não vejamos, vamos começar com os abates. De acordo com o Fundesa, os produtores gaúchos aumentaram em 0,5% os abates esse ano, ou seja, nós vimos aumentando abates. Ninguém aqui está boicotando a oferta. Há até um aumento dos abates. E o faturamento, por óbvio, vem crescendo. Mas vem crescendo por quê? Porque nós estamos nos recuperando de uma queda enorme dos preços. Queda essa que eu já vou começar a explicar agora. Vejam aqui neste gráfico. Nesta linha verde, nós temos o preço ao consumidor, ou seja, o preço da carne. E aqui nós temos o preço ao produtor nessa linha marrom, que tem o preço do boi gordo. O preço do boi gordo, nós pegamos como fonte o Esalq e CPEA. Preço ao consumidor, pegamos IEP-URGS, ou seja, nenhum dos dados são da Farsul. São fontes externas, fidedignas e de ampla confiança de todos. Transformamos tudo em base 100, para podermos comparar patinho com alcatra, com paleta, com costela, criamos um índice ponderado pelo peso de cada corte no animal. E também transformamos em base 100 o preço do boi para facilitar a comparação, para não compararmos séries de preço com unidades tão distintas, comparar 5 com 50 no mesmo gráfico não dá certo. Então esses 100 não são preços de arroba, isso são preços em base 100. Ou seja, carne bovina e preço do boi na mesma base 100. E o que nós vemos aqui? Notem que no período entre junho de 2016 e setembro de 2018, o preço do boi despencou para o produtor rural. Vejam que este preço despencou 18,36%. E nós não vimos ninguém da sociedade se preocupar com isso. Nós vimos, isso fez com que os produtores rurais tivessem prejuízo no ano de 2016, prejuízo no ano de 2017, prejuízo no ano de 2018. E por que esses preços caíram? Em primeiro lugar, por conta da crise econômica. Estamos ainda enfrentando a maior crise econômica da nossa história. Fizemos com que o consumo de carne bovina, que é extremamente sensível ao ambiente econômico, à renda do brasileiro, ele despencou nesse período que o preço do boi caiu. Mas não foi só isso. Essa queda foi fortalecida ainda pelaquela operação carne fraca da Polícia Federal, que foi muito mal sucedida, e pela delação da JBS, que também contribuiu para que os preços despencassem. Nesse período, quase 19%, 18% de queda. E quando nós olhamos o preço da carne ao consumidor, não caiu desse período. O preço, nesse mesmo período, caiu apenas 2%. 2%. Para o produtor, 18,36%. Para o consumidor, 2,04%. Ou seja, o consumidor está cheio de razão. Ele tem razão de reclamar. Porque quando o preço do boi caiu, o preço da carne caiu só 2%. E agora que o preço do boi está subindo, aí o repasse é integralmente repassado para os consumidores. Eles têm razão de reclamar. Só estão reclamando para o setor errado. Os produtores foram aqueles que mais sofreram nesse período. E quando nós olhamos agora, notem que o preço em outubro desse ano, outubro de 2019, ele está nos mesmos patamares que estava
em junho de 2016. Ou seja, isto daqui não é aumento de preço. Isso aqui é recuperação do preço do boi. Só que, lamentavelmente, quando o preço cai, ele não é repassado para o consumidor esta queda. Mas quando sobe, aí sobe para o consumidor. A dona de casa tem razão de reclamar, mas não é com o pecuarista que passou 3 anos tendo prejuízo que ela tem que reclamar.